A guerra na Ucrânia entra em uma fase crítica enquanto o mundo assiste a movimentações que podem definir o futuro do conflito. Em meio a ultimatos, mudanças de estratégia e acordos que prometem reconfigurar alianças, os últimos desdobramentos exigem atenção urgente. A Rússia, que há semanas anunciava um suposto cessar-fogo energético, revelou sua verdadeira face: não há trégua, apenas uma nova tática de terror sistemático contra civis. E agora, com um prazo apertado imposto pelos Estados Unidos, o Kremlin se vê pressionado como nunca. Enquanto você acompanha as notícias mais quentes do momento, é impossível ignorar o padrão que se repete: a Rússia ataca quando menos se espera. Na madrugada desta quarta-feira, 3 mísseis balísticos em Iskander caíram sobre Kharkiv, atingindo em cheio um bairro residencial lotado de prédios e famílias. Não foi um erro, foi cálculo frio. Uma das ogivas, equipada com submunições, explodiu no ar próximo a um prédio de 16 andares, espalhando destruição em um raio amplo. O saldo: um morto confirmado, 98 feridos, entre eles 6 crianças, e um recado claro: Moscou não poupará alvos civis. A detonação aérea foi intencional para maximizar o dano a estruturas não militares, confirmou um alto oficial ucraniano. E como se não bastasse, drones russos destruíram uma fábrica de pães e doces em Sumy, justamente na véspera da Páscoa, enquanto Dnipro sofria novos bombardeios a um fitness, um hotel e escritórios. Os números são estarrecedores. Desde o início do tal cessar-fogo energético, os ataques aéreos diminuíram apenas 5%, uma farsa. Em menos de 3 semanas, quase 2.000 bombardeios atingiram a Ucrânia, com 1.849 drones kamikaze e 34 mísseis lançados contra cidades como Kharkiv, Dnipro e Kryvyi Rih. A estratégia mudou: menos ofensivas massivas, mais ataques cirúrgicos à noite e ao amanhecer, quando as pessoas estão em casa. Trata-se de uma guerra de desgaste, onde cada bombardeio é projetado para esgotar a resistência ucraniana física e psicologicamente. Mas eis que surge um prazo explosivo: Donald Trump deu à Rússia apenas 3 dias para encerrar a guerra. Em declaração contundente durante encontro com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o ex-presidente e provável candidato à reeleição afirmou que está tentando parar Putin e que a Ucrânia não é responsável pelo conflito, uma guinada surpreendente em seu discurso. A Rússia é uma potência militar imensa. Se eu estivesse no poder, Putin nem ousaria começar isso, disparou Trump, sinalizando que sua administração adotaria uma postura muito mais dura. O ultimato é claro: até o final desta semana, Moscou deve recuar ou enfrentar consequências severas. Enquanto isso, o Kremlin se contorce, depois de acusar Kiev de violar o suposto acordo de não atacar infraestrutura energética, com mais de 120 bombardeios ucranianos registrados desde 18 de março, segundo o representante russo na ONU, a Rússia admitiu publicamente que um cessar-fogo não é realista neste momento. Ou seja, a máscara caiu: não há interesse em paz, apenas em ganhar tempo. E falando em tempo, a Ucrânia o usa a seu favor. Enquanto as tropas russas tentam avanços desesperados, como a ofensiva com mais de 100 motocicletas blindadas e 21 veículos de combate nas regiões de Pokrovsk, Miroliubica e Taraziva, repelida com perdas de 240 soldados inimigos, Kiev fecha um acordo estratégico com Washington. Um memorando assinado entre os dois países abre as portas para um acordo de parceria econômica que, na prática, significa acesso privilegiado aos recursos naturais ucranianos em troca de investimentos americanos na reconstrução do país. Este é um passo concreto rumo a uma Ucrânia livre, soberana e próspera, com o apoio direto do povo americano, declarou a ministra da Economia, Yulia Sviridenko. O documento prevê ainda a criação de um fundo de investimentos para a reconstrução, com reuniões técnicas marcadas para abril e a meta de finalizar as negociações até 2025. Os Estados Unidos, por sua vez, reafirmaram respeito aos compromissos ucranianos com a União Europeia, um sinal de que o Ocidente não pretende deixar Kiev à própria sorte. Enquanto isso, os bastidores da diplomacia fervilham. Após uma reunião em Paris, Estados Unidos, Ucrânia, Reino Unido, França e Alemanha agendaram um novo ciclo de negociações em Londres já na próxima semana. O formato será o mesmo: assessores de segurança nacional discutindo saídas para o conflito. Mas será que há saída? As manobras russas, como a ligação urgente do Kremlin para o Cazaquistão e a suposta ação da FSB para evitar o colapso das conversas, sugerem que Moscou está em modo de sobrevivência, tentando evitar um isolamento total. A pergunta que fica é: até quando a comunidade internacional vai tolerar essa guerra de atrito, onde cada dia significa mais vidas perdidas, mais cidades destruídas e um risco crescente de escalada?
Fique atento, porque os próximos dias serão decisivos. A pressão sobre a Rússia nunca foi tão intensa, a Ucrânia joga suas últimas cartas diplomáticas, e os Estados Unidos podem estar prestes a adotar medidas drásticas. O mundo não pode se dar ao luxo de ignorar o que está em jogo. Compartilhe essa informação, debata, exija respostas. A história está sendo escrita agora, e cada voz conta. Fontes bem posicionadas no Eliseu revelam que líderes de segurança e negociadores de alto escalão dos Estados Unidos, Europa e Ucrânia se reuniram em caráter de urgência. E o que estava em pauta? Nada menos do que um possível golpe estratégico dos Estados Unidos contra o próprio Kremlin. Sim, você leu certo. Segundo a Bloomberg, citando fontes internas, a administração Trump estaria avaliando medidas extremas caso Putin continue ignorando as demandas internacionais. Entre elas, um pacote de sanções em escala sem precedentes, capaz de asfixiar a economia russa de forma irreversível, e o mais alarmante, ações diretas que poderiam redefinir o tabuleiro geopolítico da noite para o dia. Mas aqui está o problema: enquanto a Europa e a Ucrânia buscam uma solução negociada, os Estados Unidos parecem dispostos a jogar tudo para o alto se seus interesses não forem atendidos em questão de dias. Em declaração bombástica após encontro em Paris, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, foi taxativo: se as partes estão realmente comprometidas com a paz, nós ajudaremos. Se não, seguiremos em frente. Tradução livre? Ou vocês se entendem agora e nós levamos o crédito, ou a gente lava as mãos e deixa o caos se instalar. Pergunta que não quer calar: Trump cumpriria esse ultimato? E, mais grave ainda, o que acontece se os Estados Unidos abandonarem as negociações justamente quando a Ucrânia mais precisa de apoio? O risco de uma escalada descontrolada nunca esteve tão alto. Deixe sua análise nos comentários, porque o que está em jogo não é apenas a guerra na Ucrânia, mas o futuro da ordem global. A Europa dá o recado: 9 de maio não será de Putin. Enquanto o Kremlin se prepara para seu tradicional desfile militar, um espetáculo de força e propaganda, os ministros das Relações Exteriores da Europa escolheram justamente 9 de maio para enviar uma mensagem clara: a vitória não será celebrada em Moscou, mas em Kiev. Jean-Noël Barrot, chefe da diplomacia francesa, anunciou que a reunião de alto nível acontecerá na capital ucraniana, em um ato simbólico de desafio direto a Putin. Esse dia tem um significado sagrado para o regime russo. Por isso, nossa presença em Kiev será uma demonstração de solidariedade inquebrantável, declarou. Mas nem todos na Europa estão alinhados. Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, e Aleksandar Vučić, presidente da Sérvia, já confirmaram presença no desfile de Moscou, uma afronta direta à unidade europeia. A resposta foi imediata. Kaja Kallas, chefe da diplomacia do bloco, advertiu que qualquer líder que compareça às comemorações do Kremlin enfrentará consequências severas. Não será visto como um gesto neutro, mas como um endosso ao agressor, disparou. Até países candidatos à UE foram alertados: quem apoia Putin hoje, paga o preço amanhã. O telefonema que ninguém espera: Putin liga para Tokayev e o silêncio fala mais alto. Depois que o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, troca abruptamente seu embaixador na Ucrânia, um sinal claro de distanciamento de Moscou, o Kremlin faz um movimento inesperado: Putin liga pessoalmente para Tokayev. Oficialmente, o assunto era convidá-lo para as comemorações do 80º aniversário da vitória na Segunda Guerra. Mas, segundo fontes próximas ao Eliseu, a conversa foi muito além. O que de fato foi dito? Putin teria compartilhado sua avaliação das negociações com os Estados Unidos, um detalhe intrigante, considerando que Washington ameaça sair da mesa a qualquer momento. Também discutiram questões energéticas urgentes, no momento em que a Rússia depende cada vez mais de aliados como o Cazaquistão para contornar sanções. Será que Tokayev está sendo pressionado a escolher um lado? Ou Putin está testando lealdades antes de um movimento ainda mais ousado? Subscribes da Rússia e do Cazaquistão, o que vocês acham que realmente foi combinado nessa ligação? FSB descobre um plano ucraniano para sabotar negociações, mas a versão oficial tem buracos. Numa operação digna de filme de espionagem, a FSB anuncia ter frustrado um ataque terrorista em N, planejado, pasmem, pela Ucrânia. Segundo a agência, um bielorrusso foi preso com 2,5 kg de explosivos, confessando ter sido recrutado pela SBU, Serviço Secreto Ucraniano, para detonar um prédio administrativo e provocar uma escalada que sabotaria as negociações. O problema? A história cheira a armadilha.
O suspeito, em vídeo divulgado pela FSB, admite que buscavam dinheiro fácil, um argumento frágil para uma operação de alto risco. Pior, a Rússia já usou táticas similares antes, como na descoberta de supostos sabotadores ucranianos na Crimeia. Coincidência ou cortina de fumaça para justificar uma retaliação? Se a Ucrânia realmente quisesse sabotar as conversas, por que escolheria um alvo tão óbvio e tão facilmente rastreável? E você, acredita nessa versão? Ou é mais uma manobra do Kremlin para ganhar tempo enquanto prepara seu próximo lance? Os comentários são seus. Atenção, o que vira pelos bastidores pode mudar tudo. Enquanto você lê isso, equipes da Nesta monitoram em tempo real os desdobramentos dessas negociações secretas, os movimentos militares não declarados e as pressões diplomáticas que podem explodir a qualquer momento. Este não é um momento para espectador passivo. Compartilhe, comente, exija transparência. Porque quando a história é escrita às pressas, quem fica em silêncio se torna cúmplice. Não perca os próximos updates, as decisões tomadas nas próximas 72 horas podem definir o rumo da guerra. Siga nossos canais no Telegram e no X para alertas em primeira mão. O mundo não pode esperar. Até breve e que as notícias que virão sejam de paz, não de destruição.